Bom, vamos lá então, né? Falar um pouquinho aí desses dados, né? Um pouquinho o que dizem aí algumas pesquisas. A gente sabe que eu tô sempre aqui para falar de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, que geralmente co-ocorrem. Então, a importância da gente entender não só sobre o autismo, mas entender sobre os outros transtornos do neurodesenvolvimento, entender sobre desenvolvimento infantil, porque desenvolvimento infantil típico, porque não tem como a gente falar, querer fazer um diagnóstico, entender sobre, ou uma hipótese diagnóstica, né, querer entender sobre autismo, se a gente não entende sobre o desenvolvimento infantil típico. E alguns pontos que a gente vê até nas estatísticas que são comentadas dentro desses artigos é a questão das diferenças culturais e como cada cultura vai interpretar ou não aquelas características que cada criança tem. Obrigada pela sugestão aí, Mariane. Eu já falei, eu acho que eu já fiz lives sobre isso, mas pode deixar, vou colocar aqui na minha grade. Aqui eu tô com planejamentos de fazer live dentro dessa semana, fazer umas 3 lives, e eu vou ver se a gente consegue inserir esse tema aí em um dos dias que eu coloquei já que eu quero fazer live, né? Tem um monte de coisa, um monte de conteúdo que acaba que a gente consegue explicar melhor e consegue desenvolver melhor quando a gente faz em vídeo, né? Mas vamos lá. Geralmente, as pessoas, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas gerem conteúdo e façam muitos comentários e saia, né, nas grandes mídias, enfim. Essa informação acaba sendo disseminada, mais dados Obrigada, Mari. Mais dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos. Então, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças ficou muito falado, as pessoas começaram a entender, a saber da existência desse órgão, né, muito durante a Covid. Então, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos costuma a soltar dados de tempos em tempos de amostras específicas onde são feitas análises da prevalência de autismo. Então, quando a gente geralmente vê assim, olha, o CDC dos Estados Unidos, o CDC dos Estados Unidos, né, em inglês, soltou que 1 a cada 36 crianças é autista. É importante a gente entender que da onde vieram esses dados? Esses dados vieram dessa amostra analisada. Então, não foi uma amostra gigantesca da população norte-americana que trouxe esses dados. E aí a gente pega e generaliza que dados semelhantes, então, seriam válidos para o resto do mundo. Não, dentro dessa análise desses dados, dessa amostra específica desses dados, que foram esses dados dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas gostam de replicar, do CDC dos Estados Unidos, foi uma amostra de crianças de 8 anos de idade. E sim, eles buscaram pegar essas amostras, pegando diversos estados dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse dado aí de 1 a cada 36, mas dentro dessa amostra, tá? A gente não pode generalizar e dizer, então, que esta é a prevalência nos Estados Unidos absoluta. Nós temos este estudo específico. E aí, nós vamos ter diversos outros estudos, tá? Então, é importante a gente entender de onde vieram esses dados, essa amostra corresponde a quê.
Então é importante a gente entender essas variações. E aí, o que a gente tem de estudo anterior do CDC? A gente tem, antes desse dado aqui de 2023 do CDC, nós temos um dado de 2018 do CDC que trazia 1 a cada 46. Então, dentro dessa amostra, a gente já teve um avanço, porque nós tínhamos 1 a cada 44, dado de 2018, e temos agora 1 a cada 36, esses dados aí de 2023. E aí, tem um artigo que ele foi publicado no Jornal Italiano de Pediatria. Então, a gente não tá falando aqui nem de nenhum jornal norte-americano para fazer essa análise, né? Então, assim, eu gostei muito desse artigo, porque a gente tem esse artigo que foi publicado no Jornal Italiano de Pediatria e foi uma revisão sistemática e uma meta-análise que foi publicada em 2022. E depois eu vou deixar aqui na legenda qual é o DOI desse artigo, tá? Para quem quiser ler o artigo completo, eu vou deixar aí qual é o DOI. Não vou falar quais são os autores, porque são vários autores e são nomes, assim, cabulosos que expandem a minha capacidade linguística para falar o nome desses autores, tá certo? Então, a gente tem esse artigo aí publicado em 2022. E o que nós temos dentro desse artigo? O que chama a atenção de alguns pontos desse artigo? Primeiro, uma revisão sistemática e uma meta-análise, que são bons, geralmente, esses artigos, né, de revisão sistemática e de meta-análise. A revisão sistemática, ela faz a análise de diversos outros artigos. E a meta-análise, ela faz análises estatísticas desses artigos. Então, a gente tem dois pontos importantes de análise de dados em um único artigo, além de ser um artigo atual de 2022. O que nós temos dentro desse artigo? Eles selecionaram 74 estudos. Então, eles fizeram um levantamento em bases de dados onde são publicados artigos científicos e foi feito aí um levantamento onde o que atendeu aos critérios de seleção de artigos foram 74 estudos aí analisados nas mais diversas bases de dados e eles colocaram critérios específicos aí de inclusão. Dentro dos critérios, nós temos quais foram as avaliações diagnósticas específicas utilizadas dentro desses artigos. E, inclusive, essa lista de avaliações diagnósticas utilizadas, eu fiz um post sobre isso aqui no Instagram. Porque os profissionais têm muito interesse nas avaliações diagnósticas para o autismo. Então, todas as avaliações diagnósticas que estavam dentre esses artigos que foram selecionados, que eu estou falando para vocês, eu fiz um levantamento deles e coloquei para vocês num post aqui no Instagram. Então, depois, olhem lá essa lista de avaliações diagnósticas, né? Que as pessoas geralmente têm muito interesse em saber quais são as avaliações diagnósticas que estão sendo utilizadas, o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado, né? O que tem sido aceito. Mas, geralmente, as avaliações utilizadas, claro, elas sempre partem primeiro do DSM-5, versão TR, né? Agora, nós tivemos o manual de critérios diagnósticos atualizados, agora nesse ano de 2023. Esse livro, inclusive, que está aqui atrás de mim, esse aqui. Então, todas as avaliações diagnósticas, elas partem do DSM, na sua versão que estiver em vigor naquele momento. Então, o que acontece? A gente tem o DSM-5 TR,
E nós temos avaliações diagnósticas, ferramentas, escalas, entrevistas diagnósticas que partem desses critérios diagnósticos estabelecidos dentro do DSM. E dentre as avaliações diagnósticas mais, vamos dizer assim, famosas, né, mais conhecidas pelas pessoas, nós temos a ADOS-2, nós temos a DIR, temos outras escalas, né, SQC, enfim, diversas outras escalas. Nós temos, assim, dezenas de escalas, né? Eu já gravei uma aula para pós-graduação em transtornos do neurodesenvolvimento que, assim, a gente tinha, assim, dezenas de escalas. A gente desenvolveu uma planilha com o levantamento dessas escalas diagnósticas e essas escalas diagnósticas por áreas, né? Porque nós temos não só avaliações diagnósticas específicas para o autismo, como nós temos avaliações que visam nós temos ferramentas, né? Que visam fazer avaliações de áreas específicas. Comunicação social, linguagem, brincar. Então, assim, nós temos diversas ferramentas. E aí nós vamos ter ferramentas que nós temos na versão em português e nós vamos ter ferramentas que nós não temos na versão em português. Vamos ter ferramentas que têm restrições de uso e vamos ter ferramentas que não têm restrições de uso. O que são restrições de uso? Apenas profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos podem fazer uso. Não, qualquer profissional pode fazer uso. Não, qualquer pessoa pode fazer uso. Então, nós temos diferentes tipos de avaliações. Então, mas voltando aqui para os dados, porque o nosso tema não é avaliações diagnósticas, né? Então, só mesmo para a gente voltar, mas para dar uma contextualizada para vocês e tocar nesse assunto que geralmente é sempre relevante para os profissionais que fazem a utilização dessas avaliações, dessas escalas. Então, a gente tem esse estudo e essa lista de avaliações, eu até já fiz um post aqui. E se você, eu até achei interessante, depois eu vou falar de alguns dados do Canadá, e no próprio site do governo canadense tem algumas avaliações que geralmente eles orientam que os profissionais eles utilizem. E aqui tá a CARS, tá a DIR, tá a ADOS e tá uma outra avaliação que se chama 3DI, que eu não conheço, mas depois vou até olhar, fiquei curiosa, né? Então nós temos essas diversas avaliações e adoro, embora eu não faça uso e não trabalhe com diagnósticos, como eu estou sempre falando sobre esse tema e elaborando aulas sobre esse tema e já fiz um estudo extensivo dessas avaliações diagnósticas, eu gosto de sempre estar de olho aí na realidade de diversos países, né? Então vamos lá, voltando então para esse estudo específico, essa revisão sistemática e meta-análise que eu estou falando para vocês do Jornal Italiano de Pediatria. Então pegaram esses 74 estudos. Dentro desses 74 estudos, somando todos esses estudos, nós vamos ter uma amostra de indivíduos de 30.212.757. Então, vamos ter uma amostra bem grande de indivíduos, de dados de indivíduos. Porque cada estudo tem uma quantidade X de indivíduos, somaram-se a quantidade de indivíduos dentro de cada estudo e chegou a esse número de 30.212.757. Então, nós temos esse total de participantes. Bom, qual foi o tempo da base de dados que eles analisaram dentro dessa revisão? Dados de 2008 a 2021. Então, foram analisados, então, dados aí de 2008 a 2021, 19, 20, 21, 13 anos, então. Então, 13 anos de análises aí de artigos que foram publicados, de estudos que foram publicados. Então, também interessante. O que nós temos aqui? Eles pegaram também estudos, desses 74 estudos, quais foram os países, né? Desses 74 estudos, nós tivemos 26 estudos vindos da Ásia, então uma quantidade grande de estudos vindos da Ásia.
4 estudos vindos da África, 25 vindos da Europa, então uma grande quantidade também de estudos vindos da Europa, 16 dos Estados Unidos e 3 da Austrália. Então temos aí esses países, temos dados então destes países. E qual que era a idade desses mais de 30 milhões de participantes? Temos aí participantes de 0 a 27 anos. Então, essa amostra aí, uma amostra grande e uma variação de idade grande de indivíduos de 0 a 27 anos. E aí, o que nós tivemos aí de prevalência, né? Uma outra coisa também que, antes da gente entrar nessa prevalência por país, é que eles, né, trazem nessa revisão que o transtorno do espectro autista é de 4 a 5 vezes mais comum em meninos do que meninas. Então, algo também que a gente já sabe. Algumas literaturas, elas variam aí nessa proporção, 1 para 4, né, 1 para 3, mas a gente já chega a falar aí de 1 para 5 dentro dessa revisão sistemática. Tudo isso aqui, gente, não é a minha opinião, é o que está dentro deste artigo, tá? Não é a minha opinião, é o que os autores trouxeram e eu estou aqui comentando e trazendo os artigos para o artigo para vocês, mas estou comentando no sentido de trazer as informações e não de dar a minha opinião, certo? O que nós temos aqui de prevalência? Nós temos uma prevalência de 0,02% de indivíduos autistas na China, dentro dessa base de dados, tá, gente? De mais de 30 milhões. Então, sempre lembra, olha, isso aqui não pegou toda a população da China, não. Dentro desses estudos que eles analisaram, nós temos 0,02% na China, um índice super baixo na China, gente. E a gente precisa saber fazer leituras e interpretações de contextos das populações. Vocês acham que não tem diagnóstico, tem um número assim tão baixo na China? Será que é porque não existem autistas na China? Nossa, tem algo que acontece ali na China que lá não tem autistas. Não, gente, não é isso, tá? São outros fatores, né? A ausência de diagnóstico, a própria cultura das pessoas, a forma como eles interpretam o comportamento infantil baseado na sua cultura, nas suas crenças, nos seus costumes. Então não é porque não existem, algo acontece na China que o mundo inteiro tem que aprender porque lá não tem autistas. Não, não é isso. Mas temos índices baixos na China. Nós temos 1% na América, Ásia 0,4%, África 0,5%, então assim, eles na Ásia, né, eles fizeram essa separação ali de toda a Ásia, né, agrupando ali os países ali da Ásia. Nós temos na África 0,5%, temos na Austrália 1,7%, então já temos uma porcentagem maior na Austrália e chegamos a ter 3,66% na Suécia. Então, assim, o que a gente observa? E aí diversos estudos, quando fazem essas análises globais, eles convergem, né? Eles chegam às mesmas conclusões. Que a prevalência do autismo, ela diminui quando o tamanho da amostra mundial aumenta. Então, quando eu tenho uma amostra mundial maior, então nesse caso aqui foi uma amostra muito grande, de mais de 30 milhões, você diminui essa prevalência. Quando você tem uma amostra menor, essa prevalência ela acaba sendo aumentada, tá? Então, a gente tem essa análise, por isso que a gente sempre tem que entender.
Da onde vem os dados? Qual é a amostra? Qual é o tamanho da amostra? Porque a porcentagem ela vai ser sempre de acordo com o tamanho da amostra, certo? E aí, algumas questões são trazidas dentro desse artigo. Por que nós temos tantas diferenças entre os países, né? Então, nós temos uma variação que vai de 0,02% até uma variação de 3,66% de prevalência de autismo. Algo acontece, né? Aí começam as teorias da conspiração, né? A poluição, o nível econômico, a idade dos pais, começam com uma série de teorias, né? E pensamentos. Só que a gente precisa entender que quais são os critérios diagnósticos utilizados em cada país. Por quê? Da onde vem o DSM? O DSM é da Associação Americana de Psiquiatria. De psicologia, psiquiatria. De psiquiatria. Eu sempre... que ambos são ambos são APA, então... Mas assim, o DSM vem da Associação Americana de Psiquiatria. Então a gente precisa entender, outros países vão adotar os critérios da Associação Americana de Psiquiatria? Quem definiu no mundo que a Associação Americana de Psiquiatria manda em todo o universo e vai trazer as normas todas que vão valer no globo inteiro, né? Então a gente precisa entender isso também. Porque nós somos do Brasil, né? Então o Brasil, ele segue muito o que é feito nos Estados Unidos, né? Nós temos muito essa coisa de nos inspirarmos, de olharmos para os Estados Unidos em especial. Então, mas a gente não sabe se essa realidade ela se reflete na Europa, se ela se reflete principalmente em determinados países da Europa, se ela se reflete na África, se ela se reflete em outros lugares do mundo. Então, com certeza, as questões de critérios diagnósticos, né, são um dos principais fatores que vão levar. Não, o que a gente entende como autismo e o que não entra. O que entra, não, tem um diagnóstico, não, isso aqui não entra, não faz parte do diagnóstico. Então, essas questões de critérios diagnósticos trazem essa diferença na proporção de dados. Quais são as ferramentas utilizadas? Então, cada país também vai ter o seu conjunto de ferramentas. Claro que nós temos ferramentas que são traduzidas e são ali validadas e estudadas em diversas línguas. Sim, isso acontece. Mas isso nem sempre acontece a nível aí mundial, de todos os países do mundo utilizam a ferramenta X ou a ferramenta Y. Então isso também a gente precisa entender que essas ferramentas utilizadas vão impactar no número de diagnósticos que estão sendo feitos e isso vai impactar nos dados que nós temos, nos estudos que são realizados. Outra coisa é o nível de conhecimento o nível de conhecimento e consciência da população. Porque nós, profissionais, familiares, que vivemos no mundo do autismo, achamos que todo mundo sabe sobre autismo. Achamos que todo mundo vive a mesma realidade que nós, que trabalhamos com isso, que vivemos isso, muitas vezes, né, na maior parte do nosso dia. Mas a realidade é que não é assim. Então, não é todo mundo, de toda população, que vai ter o mesmo nível de consciência, de conhecimento, de falar, olha, isso aqui, esse indivíduo é autista. Isso se reflete na população, nos pais, se reflete nos médicos, nos psicólogos, nos profissionais que atuam. Então, a gente tem esse nível de conhecimento e consciência
Tanto que, por que hoje a gente fala tanto de um aumento do diagnóstico de autismo? Porque hoje nós temos um nível de conhecimento diferente, nós temos um nível de consciência sobre esse tema diferente, nós temos as redes sociais disseminando o conhecimento, alguns com qualidade, outros sem, mas nós temos esse conhecimento chegando para o maior número de pessoas. Então, isso aumenta o nível de consciência da população. E aí, outro ponto que afeta também essa questão essa diferença de dados entre os países são as questões culturais, realmente. Então, nós temos comportamentos tidos como aceitos, naturais, normais, né? Típicos, esperados, diferentes de um país para o outro. Então, o que nós temos aqui no Brasil como normal e aceitável, nos Estados Unidos é diferente, na França é diferente, na Inglaterra é diferente. Então, tudo isso também altera a forma como nós vamos interpretar e olhar para o desenvolvimento infantil da criança e para os comportamentos da criança. E também as metodologias das pesquisas, né? Então, o que entram dentro daqueles... que cada um daqueles pesquisadores que realizaram aqueles 74 estudos, o que eles interpretaram para entrar dentro dos critérios que eles estabeleceram e o que eles interpretaram como, não, isso aqui não entra dentro dos critérios que a gente estabeleceu. Então, tudo isso somado, né, um conjunto de fatores, levam a essas diferenças globais aí nas estatísticas de autismo no mundo. E aí nós temos alguns autores falando sobre isso, né, e sobre esse aumento do número de diagnósticos e trazendo aí diversas explicações para isso, né. E nós temos um autor que está, né, dentro dessa revisão sistemática e essa meta-análise que eu tô trazendo para vocês, e que depois eu vou deixar o DOI na legenda, que nós temos um artigo, né, um grupo de autores aqui, que atribui que os aumentos no diagnóstico de autismo, eles vêm das alterações dos critérios diagnósticos. Então, os critérios diagnósticos, eles foram mudando ao longo do tempo, né? E aí nós acabamos incorporando pacientes que antes não entravam nos critérios diagnósticos, mas que hoje entrariam nos critérios diagnósticos. E aí eu não quero entrar na polêmica, geralmente eu muitas das vezes, né, eu entro nas polêmicas, mas hoje eu não quero entrar nessa polêmica de algumas pessoas falarem assim, mas as questões de que todo mundo é autista, então agora todo mundo tá com diagnóstico de autismo, porque os critérios diagnósticos, eles foram ampliados, e aí terão autistas que dirão que os critérios diagnósticos não foram ampliados, que eles foram reduzidos. Então, assim, eu acredito que nós, enquanto profissionais, precisamos olhar a coisa sem extremismo, né? Nem a gente olhar aqui diagnósticos serem dados sem avaliações cuidadosas, bem feitas, e tendo sempre em mente que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que o transtorno do espectro autista está dentro do capítulo dos transtornos mentais, dos transtornos do neurodesenvolvimento? Porque aquelas características apresentadas dentro dos critérios diagnósticos, elas precisam aparecer dentro dos 12 primeiros anos de vida daquele indivíduo, no período do neurodesenvolvimento. Senão, não seria um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele poderia estar dentro de outros transtornos, mas ele está dentro do capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque são características que são apresentadas no período do neurodesenvolvimento.
Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque quem está avaliando precisa entender uma coisa muito importante. Precisa precisa ter informações do período do desenvolvimento desse indivíduo que você está avaliando. Então, se você está avaliando um indivíduo com 40 anos, você tem que pegar informações da vida desse indivíduo o máximo que você conseguir. Por isso que a entrevista com familiares ela é tão importante, as memórias que esse indivíduo tem. Às vezes alguém tem um diário que fazia na adolescência, na infância, lá com seus 9, 10, 11 anos de idade, fotos da família, fotos de situações da família. Então, assim, você precisa resgatar todas essas coisas e não analisar o comportamento do indivíduo hoje. Então, isso é fundamental e é um ponto que eu vejo que as pessoas esquecem. Então, não é que a gente quer ser negacionista e não aceitar o diagnóstico das pessoas e não aceitar o diagnóstico vindo na vida adulta. Mas a gente tem que tomar cuidado com se você tem um filho autista, automaticamente 90% de chance que você é autista. Não. Você precisa fazer as avaliações corretas e as análises corretas. E pensando sempre que você não pode pensar no seu comportamento de hoje, no seu comportamento do último ano, dos últimos 5 anos. Né? Então, eu tenho 34 anos. Se uma pessoa for analisar os meus comportamentos nos últimos 5 anos, talvez ela vai pensar, juntando ao fato de que eu tenho um filho autista, talvez ela vá pensar que eu também sou autista. Só que ela precisa analisar a minha vida enquanto criança, o meu período do desenvolvimento. Então, isso é fundamental, né? Então, assim, mas um dos fatores, né? Então, trouxe a minha opinião, agora eu vou voltar pro artigo. Então, uma discussão que tá dentro desse artigo que eu tô falando pra vocês é que os aumentos no diagnóstico de autismo uma das explicações é o quê? As alterações nos critérios diagnósticos. E sim, foram incorporados, esse critério diagnóstico ele foi ampliado. De certa forma, ao longo das alterações que o DSM sofreu, ele foi sendo ampliado, onde indivíduos que antes não entravam ali naquele critério diagnóstico, agora eles passam a entrar. Então, com isso, nós temos o quê? Um aumento do número diagnóstico, porque você tem mais pessoas que agora vão entrar naquele critério. E outro estudo da Suécia mostrou também que não foram as características do autismo que aumentaram, mas foram as mudanças nas ferramentas diagnósticas. Então, assim, um dos grandes pontos trazidos em vários estudos é essa questão. Olha, nós tivemos uma mudança nos critérios diagnósticos. Se os critérios diagnósticos mudaram, nós temos ferramentas, foram desenvolvidas também ao longo do tempo, mais ferramentas diagnósticas. Então, se foram desenvolvidas mais ferramentas diagnósticas, esse diagnóstico ele se tornou, de certa forma, um pouco mais fácil, porque esse profissional que vai realizar esse diagnóstico, ele se sente amparado com diferentes ferramentas diagnósticas para realmente apoiar esse diagnóstico, que muitas vezes ele realiza ali de forma clínica, nas observações dele, mas através dessas ferramentas, dessas avaliações diagnósticas, ele se sente mais amparado, mais seguro em dar um diagnóstico. Então, tudo isso contribui para esse aumento, nessa prevalência, aumento nos números de diagnóstico de autismo. E essa meta-análise, ela também chega à conclusão que as regiões, então o seu CEP, né, o local geográfico onde você mora, também influenciam nos dados. Então, a gente tem uma maior prevalência de número de autismo
nos Estados Unidos e na Europa, e um menor em países aí na China, em países da África. Então nós também temos. E aí, por que nós temos um menor número em um país e maior número em outro? Aí a gente entra em outras razões, né? Políticas, econômicas, culturais e uma série de outras questões. Bom, o que nós temos? Eu achei coisas interessantes aqui, um estudo interessante que eu quero para concluir aqui falar com vocês, um estudo da Inglaterra que saiu esse ano agora, recente, quentíssimo, em junho de 2023. Nós temos um artigo que foi publicado na Lancet Regional Health, então na revista Lancet Regional de Saúde. Então, um artigo de junho de 2023 que fez uma análise de dados de autismo na Inglaterra e que estava focando principalmente na ausência de diagnóstico, no subdiagnóstico de autismo. E olha que interessante, foram dados de 5 milhões de indivíduos. Então nós tivemos aí dados de 5 milhões de indivíduos nesse estudo. E quais foram as conclusões que eles chegaram? Que nós temos um subdiagnóstico muito grande de autismo na Inglaterra. Então eles têm aqui uma média de diagnóstico de autismo. Olha aqui, eles têm em 2018, então alguns dados desse estudo que eu tô trazendo para vocês, que eu também vou deixar na legenda o DOI dele. Esse estudo aqui de 2018, nesse estudo que é de 2023, eles fazem uma análise de dados de 2018, onde eles tinham uma prevalência de diagnóstico de autismo de 2,94% em crianças de 10 a 14 anos de idade, que tinham diagnóstico de autismo, ou seja, era 1 a cada 34, então a prevalência seria 1 para 34. Versus 0,02% nos indivíduos de 70 anos ou mais, ou seja, 1 para 6 mil indivíduos. Então, eles projetam aqui que existe uma média da população entre 435.700 e 1.197.300 de indivíduos autistas subdiagnosticados na Inglaterra, tá? Então, a gente tem tido, né, muito essa discussão do diagnóstico na vida adulta, não só aqui no Brasil, mas também na Inglaterra. Então, a gente vê esse subdiagnóstico. E tem algo muito interessante no site, como se fosse o Ministério da Saúde da Inglaterra, que é o NHS em português, que eles fazem um rastreamento de dados de autismo meio que em tempo real dos diagnósticos. Então, assim, você vê dados assim de 2 meses atrás, quantas crianças, quantas pessoas foram diagnosticadas. Então, é meio que em tempo real. Então, isso é bem interessante, eles fazem esse acompanhamento aí, a gente não sabe como que tá a fidelidade desses dados, mas achei bem interessante o site da NHS. Você pode colocar e usar o Google Tradutor e ver, para quem gosta aí de se manter atualizado nos dados, é algo legal que dá para você entrar no site da NHS da Inglaterra e utilizar o Google Tradutor e ele vai te dar aí tudo em português. Então, uma dica aí bacana. Também entrei no site do governo canadense. Então, o que nós temos aí de prevalência de autismo no Canadá? Nós temos 1 a cada 50. Então, para uma população canadense, que é uma população relativamente pequena, nós temos aí 1 a cada 50 em idades de 1 a 17 anos, certo? Então, a gente tem aí esses dados, essas diferenças geográficas, né, diferentes ferramentas utilizadas. Então, para a gente realmente compreender sobre autismo, a gente precisa compreender sobre o desenvolvimento infantil e sobre o autismo e sobre os outros transtornos do neurodesenvolvimento,
Por quê? Porque pode ser que esse indivíduo não seja autista, mas que ele tenha TDAH. Pode ser que ele seja autista e tenha TDAH. E é muito comum que nós tenhamos aí o autismo co-ocorrendo com outros transtornos. Não só os transtornos do neurodesenvolvimento, mas outros transtornos. Ansiedade, depressão, né? E outros. Então, a gente precisa estar atento para não usar isso como uma muleta, para uma justificativa de por que tal habilidade não está sendo alcançada, por que tal coisa não está acontecendo. Não para usar como muleta, mas para entender melhor, para fazer planejamentos melhores no que tange a prestação de serviço. Então, isso é muito importante. Então, essas estatísticas globais de autismo, eu vou deixar para vocês a referência desses artigos, o DOI, que é mais fácil, não vou ficar ali colocando o nome dos autores, mas pelo DOI, que é o número de identificação de artigo, você consegue encontrar. E aí, então, a gente entende que essa prevalência está aumentando, que os critérios diagnósticos, eles estão alterados, nós temos cada vez mais ferramentas diagnósticas para realizar essas avaliações e nós temos uma consciência maior, né? Nós temos mais conhecimento, isso tudo vai interferir aí nos dados. Então, ou seja, se você está na educação, se você trabalha com criança, ou mesmo se você trabalha com adultos, vai ser relativamente comum você receber alguém te procurando, seja para diagnóstico, seja para intervenção, ou se você está dentro do ambiente escolar, você vai inevitavelmente receber um indivíduo aí na sua sala de aula, muitas vezes até mais que um, seja autista ou seja outro transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, ou seja a concorrência desses transtornos do neurodesenvolvimento. Então esse é aí o tema e alguns dados e análises, né, e fatos e algumas opiniões que eu queria trazer para vocês hoje. A gente trabalha isso de maneira bem detalhada dentro da pós de transtornos do neurodesenvolvimento. É justamente por isso que a gente tem uma pós-graduação inteira em transtornos do neurodesenvolvimento e não só em autismo, porque a gente sabe dessa co-ocorrência, a gente sabe que a gente precisa entender sobre desenvolvimento infantil nas suas mais diversas áreas, e é por isso que a gente trabalha isso dentro da pós-graduação de transtornos do neurodesenvolvimento. Então esse é o tema que eu quis trazer para vocês hoje, e essa semana aí devemos ter mais lives, mais temas, para a gente poder aí se aprofundar mais em assuntos específicos.